Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar com os irmãos nessa oportunidade e talvez muitos não me conheçam. Meu nome é Enio Araújo. Nós estamos respondendo hoje pela assessoria jurídica da nossa amada União de Igrejas e temos, durante esse período em que estamos junto à diretoria, nós temos sido responsáveis pela análise do Estatuto das Igrejas, não é, quando de sua emancipação ou de sua reforma, e temos visto algumas situações, não é, corriqueiras com relação ao Estatuto. E queremos aproveitar essa oportunidade exatamente para orientar em alguns detalhes, né, que os irmãos, as igrejas, os líderes de um modo geral devem observar quando da elaboração do seu estatuto ou da reforma, até mesmo do regimento, né, muitas vezes chega para nós também, e aqui a gente aproveita esse momento, né, para trazer algumas dicas para os irmãos. Então, a primeira coisa que os irmãos devem ter em mente é que o seu estatuto e o seu regimento devem estar em conformidade com o estatuto e o regimento da nossa denominação. Então, é fundamental que os irmãos tenham conhecimento destas normas da nossa União de Igrejas, para que seja colocado no seu estatuto, no seu regimento, aquilo que é necessário constar neles, não é, para que não confronte com as nossas normas. Então, essa é a primeira orientação que a gente passa para os irmãos. Uma segunda orientação seria que o estatuto, ele difere do regimento. Por quê? A figura do estatuto tem alguns elementos específicos que são diferentes do regimento interno, né? O estatuto, ele obedece a alguns elementos que estão no nosso Código Civil com relação à pessoa jurídica, porque não devemos esquecer que as igrejas são pessoa jurídica, tá? E esses elementos são diferentes de um regimento interno que já vai regulamentar a conduta dentro desta pessoa jurídica. Então, há coisas que não precisam estar no estatuto. É muito comum nós nos depararmos com estatuto que prevê departamentos, uniões, até mesmo horários de determinados eventos, né, da igreja, cultos, em um estatuto. Isso não cabe. Por quê? Porque o estatuto, os elementos dele são bem específicos. Primeiro, a denominação, o nome da igreja, o endereço, né, onde ela estará sediada, o objetivo daquela pessoa jurídica, né, como se dá a composição de sua membresia, como serão admitidos os membros, não é? Como alguém que é membro deixará de ser membro, seja por disciplina, por pedido, por transferência, por morte, como se dará a disciplina em caso de membros, né, que cometem alguma falha, né, que vai confrontar com o seu estatuto. Então, esses elementos devem fazer parte do estatuto. Também assembleias, não é? Como serão as assembleias, quais os tipos de assembleia. No caso de a igreja precisar ser dissolvida, como se dará essa dissolução? Então, esses elementos fazem parte do estatuto obrigatoriamente. Agora, outras situações, não, como a igreja tem departamentos, departamento infantil, né, o departamento de eventos, as uniões, as coordenadorias, isso deixa para o regimento, porque é da economia da igreja, né? Mas aquilo que precisa ser registrado em cartório, que é o que vai obedecer os elementos, não é, que nós falamos, esses sim devem estar no nosso estatuto. E uma outra coisa muito importante também é que, como eu disse no início, o estatuto ele deve estar conforme o estatuto da nossa denominação. Então, o artigo 6º do Estatuto da União prevê algumas coisas que necessariamente devem estar
no Estatuto da Igreja. E isso nós temos lá, dentre eles, primeiro, que a Igreja ela subscreva as normas da denominação, tá? Como o Estatuto, o Regimento, as decisões de Assembleia Geral, as decisões da Junta Geral. Então, isso deve constar do Estatuto da Igreja. Tá? A forma de batismo, a maneira de contribuição também, a participação financeira da Igreja para com a União. Então, isso tem que estar no Estatuto da Igreja. E não é muito difícil nós pegarmos estatutos em que não constam esses elementos. E a gente sempre, para facilitar, né, orienta ao pastor, antes de dar o parecer, de que faça essa alteração, faça esse acréscimo, para que a igreja não tenha um custo adicional, tendo que reformar o estatuto por conta de pequenos detalhes, tá certo? Uma outra coisa que nós temos que observar é que... Fui eu, perdão. Uma vez elaborado o estatuto, necessariamente, para ele ter validade, ele precisa ser registrado em cartório. Mas, porque nós temos, né, orientado os pastores a que, antes mesmo desse registro, nos encaminhem o estatuto para que a gente possa estar analisando e apontando alguma alteração que precise ser efetuada. Porque esse registro ele tem um custo, né? E muitas vezes torna-se bastante dispendioso para a igreja, né, o registro do seu estatuto. E, necessariamente, esse procedimento vai desencadear algumas outras providências. Então, para evitar que a igreja esteja tendo esses custos, especialmente quando registra o estatuto e depois manda para nós, é que a gente orienta que ela faça o caminho inverso. Elabore o estatuto, né, ou a minuta do estatuto, encaminha para nós, a gente analisa, dá as orientações que precisa com relação a alguma alteração, devolve para a igreja, certo? A igreja se reúne em assembleia, aprova esse estatuto e aí providencia o seu registro. Por quê? Uma vez registrado o estatuto, agora ela vai solicitar da sua associação o ingresso na denominação. E o ingresso vai precisar necessariamente do parecer jurídico, né, da nossa parte quanto a esse estatuto. Então, uma vez que já houve as alterações que nós orientamos, então fica muito mais fácil e rápido para nós encaminharmos o parecer, né, para a igreja. Isso facilita em termos de tempo, né, e a praticidade é muito maior quando a gente faz dessa maneira. A igreja ganha tempo, né, e toma as providências que precisa tomar sem tanto ônus financeiro. Tá? E com relação a esse registro, todo o procedimento agora quanto à sua associação na União de Igrejas vai partir da sua associação regional, né, onde ela está localizada. Então, é na associação que tramita o seu pedido, né, para ingresso na União, e com o parecer em mãos, então já se ganha bastante tempo. Então, essas orientações iniciais, elas são fundamentais para a igreja, exatamente para que a gente não perca tempo e não perca dinheiro desnecessariamente. Agora, orientamos também o seguinte: o registro em cartório vai desencadear algumas outras providências, como a abertura do seu CNPJ. Então, necessariamente, aí agora você vai precisar de um contador. Por quê? Porque ele providenciará o seu CNPJ, né, providenciará a abertura de contas, se também for um contador de sua confiança e tal, fazendo essa ponte com relação às instituições bancárias, né, providenciará também o alvará de funcionamento e algumas outras
providências para que a igreja ela possa funcionar regularmente. Só que isso aí a gente deixa para uma outra oportunidade, ficando aqui essas orientações iniciais. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.